Olá, bem-vindos então agora ao nosso próximo módulo de microeconomia, né, que é o módulo 5, cujo objetivo principal é nos dar uma ideia das estruturas de mercado básicas que a ciência econômica estuda, que são a concorrência perfeita e o monopólio. Nos módulos anteriores de micro, né, no módulo 4 e no módulo 5, a gente já se referiu ao modelo de concorrência perfeita e, particularmente na lição do módulo 3, vocês tiveram até uma apropriação um pouco mais formal sobre essa discussão. A gente já se referiu, então, aí a gente já usou esse modelo como base para as nossas explicações de demanda e de oferta e depois de elasticidades e de excedentes do consumo e da produção. A gente fez isso porque é um modelo mais simples, é um modelo básico, digamos, da ciência econômica, né? Seria como mais ou menos, ele tem mais ou menos um papel, dar um exemplo bem bobo assim, teria um papel como na culinária a cebola e o alho, né? Praticamente elas estão presentes em qualquer receita que a gente faça, né? Então o modelo de competição ele é básico, ele é simples e ele está presente em quase todas as formas de análise que a gente faz, no mínimo como um padrão de comparação, né? Como um referencial. No final do módulo passado, do módulo 4, no meu vídeo sobre excedentes, eu coloquei para vocês, naquela visualização gráfica, a nossa última visualização gráfica, que uma coisa muito importante que ajuda a explicar por que a gente usa tanto o modelo de competição, de concorrência perfeita, como um modelo de referência, é porque é exatamente no resultado de equilíbrio de um ambiente competitivo, de um ambiente de concorrência perfeita, que a gente atinge o máximo daquela área de ganhos de excedente do consumo e de excedentes da produção somados, né? Então, a gente chama esse ponto de máximo somatório de excedentes de ponto de eficiência econômica, de ponto de eficiência alocativa, que ocorre exatamente no ponto de equilíbrio de um ambiente de competição perfeita, né? Por isso que a competição perfeita, mesmo que na prática ela não seja tão comum assim, né, ela é um referencial, como, sei lá, imagina um médico, né, aqueles referenciais todos, desculpem, de saúde que a gente tem para falar de uma ótima saúde, né, glicose, colesterol, sei lá o que, tanta coisa. Dificilmente a gente tem tudo aquilo perfeito, né? E não quer dizer que a gente não tenha saúde por causa disso, mas usando como referencial, entre aspas, a tal saúde perfeita, seja lá o que isso significa, os médicos conseguem ter pelo menos um parâmetro, né, do que precisa ser feito ou não. A competição, o modelo de competição perfeita funciona mais que qualquer coisa como esse parâmetro, né, principalmente para as comparações de ganhos e perdas de eficiência que a gente gostaria de fazer, né, em relação às várias situações que a gente lida no mundo real quando a gente faz as nossas análises econômicas, né? Então, nesse módulo, o nosso objetivo, né, os nossos objetivos subjacentes são dar uma intimidade maior para vocês na interpretação e na leitura do modelo de concorrência perfeita e fazer a mesma coisa em relação ao modelo de monopólio, né? Dar uma boa interpretação sobre o modelo de monopólio, né? Permitir que vocês olhem para um gráfico de monopólio, assim como um gráfico de concorrência perfeita, e tenham digamos assim, vamos dizer, uma suficiente capacidade de interpretar para perceberem quais são os ganhos e perdas que, quando a gente olha do ponto de vista da ciência econômica para esses dois pontos de equilíbrio, quais são os ganhos e perdas que a gente pode considerar como reais, como existentes, né? Ou seja, o que é que a gente pode observar olhando para uma situação de controle de preços, né, monopólio, uma situação sem controle de preços, concorrência perfeita, quais são as observações então, que a gente pode fazer sobre ganhos e perdas, né, olhando com essa lente, com esse modelo, sobre, né, uma conjuntura real, uma conjuntura concreta de controle de preços versus não controle de preços. Então, que a gente saiba olhar essas diferenças e perceber ganhos e perdas de uma forma básica, né? Mas não necessariamente por ser básica menos importante, muito pelo contrário, né? Tudo começa com básico sempre, né? Então esse é o objetivo latente, né? Principal
desse módulo, né? A gente subdividiu aí embaixo, vocês têm na tela, né, gente, esses objetivos latentes, né, como eu chamei, esses objetivos principais que estão por trás aí esses quatro objetivos que estão aí no quadro. Esses objetivos latentes, então, foram subdivididos nesses 4 objetivos. A gente precisa, então, nesse gráfico, compreender os conceitos de receita marginal e custo marginal. Isso é um assunto delicado, é um assunto que muitas vezes não é muito fácil, certas pessoas entendem de saída, outras demoram um pouco mais. Isso é simplesmente por uma questão mesmo de gostos e percepções particulares. Eu mesmo, quando estudei economia, demorei muito tempo para entender esses conceitos, sabe? Então, fiquem tranquilos que não são conceitos que se pegam assim perfeitamente de uma hora para outra, e nem é nosso objetivo no curso de introdução querer isso de vocês, né? Pelo menos que a gente tenha uma ideia, né? Tá lembrando, assim, eu quero que vocês saiam desse módulo tendo uma noção clara de comparação entre estruturas de mercado sem controle de preços, concorrência perfeita, e com controle de preços, monopólio. Né? Para isso, né, ou seja, para que a gente alcance esses 2 objetivos de entender o monopólio e de entender a concorrência e que a gente possa compará-los, a gente precisa então entender um pouco de receita marginal e custo marginal, para que a gente possa entender então aí o nosso segundo objetivo, que é a maximização de lucros. A gente vai entender nesse módulo que firmas elas otimizam o lucro igualando receita marginal ao custo marginal, né? Daí a gente precisar entender o conceito de receita marginal e custo marginal. A gente faz uma suposição nos nossos modelos de demanda e oferta que, lembra que a gente falou sobre isso? Que indivíduos tentam otimizar a sua felicidade, né? O seu bem-estar, a sua percepção de realização na vida, né? De prazer, de satisfação à medida que eles consomem, né? Que eles vivem, né? Lembrem que, do ponto de vista lógico, consumir não significa simplesmente ir para a loja e comprar um sapato, né? Consumir é estar vivo, né? Consumir amizade, consumir amor, certas coisas são muito mais fáceis de traduzir um modelo do que outras, né? Mas a ideia do consumo, nesse sentido amplo da palavra, é bastante bem traduzida, sabe, gente? Por demandas negativamente inclinadas. À medida que você vai tendo alguma coisa, aquilo passa a ter menos valor para ti, né? Se depois você consegue visualizar em números ou monetizar isso, são outros 500, né? Você monetiza relações, óbvio, né? Pelo menos a princípio. Mas você consegue monetizar sapatos, né? Mas isso não significa que tantas relações como sapatos sejam formas de consumo, né? Ou seja, são elementos que a gente precisa para viver, né? Muito mais, obviamente, relações do que sapatos. E que, por exemplo, demandas digamos, a nossa busca por relações pode muito bem ser representada também por uma curva descendente de sacrifício, né? Quando você tem poucas relações ou quando você está sentindo falta de alguma relação, né, de alguma amizade, por exemplo, na sua vida, você está disposto a fazer maiores sacrifícios, né? Digamos, a tolerar mais, né, certos comportamentos, digamos assim, não muito agradáveis dos seus amigos. Quando você passa a ter, né, mais amizades ou amizades de maior qualidade, você está cada vez menos disposto a aguentar certas coisas, né? Então, teu sacrifício, digamos assim, pelas amizades, vamos dizer assim, diminui, né? Um exemplo um pouco esdrúxulo, mas pelo menos para dar essa ideia que eu quero sempre passar para vocês como complemento ao livro, né? Repito, meu objetivo aqui não é ficar reproduzindo estritamente o livro, é de ampliar um pouco essa visão de que o modelo é um processo intuitivo, ele não é uma fórmula, né? É óbvio que eu não vou olhar para relações dessa maneira, mas eu intuindo que eu posso olhar para relações também como ou por qualquer busca que eu faço na vida, né? Pense quando você está numa relação amorosa, né? Tem uma hora que você não está mais disposto a pagar um certo preço. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas que têm autoconfiança, que sabem que não precisam aguentar certas coisas, que se forem para o mundo vão encontrar, digamos assim, relações mais saudáveis, elas estão dispostas a pagar um preço menor. É quando elas estão mais acostumadas, né, com as relações, vamos dizer assim, quando tiveram mais experiência de relações humanas na vida, né? Quando não, né, ou seja, estão
lá no início, entre aspas, do consumo, da experiência, né, com relações com seus semelhantes, elas estão dispostas a arcar com sacrifícios maiores, que muitas vezes assim, são sacrifícios que, quando você desenvolve a autoestima, que você vai crescendo, amadurecendo, né, tendo mais experiências nas suas relações com as outras pessoas, você não está disposto mais a pagar esse preço. Né? Então, o que me importa com esse exemplo, é óbvio que ninguém vai ficar olhando para a relação desse jeito, mas é mostrar que é possível intuir praticamente tudo aquilo que a gente busca na vida para satisfazer a nossa alma, né? Para alimentar a nossa alma, para nos preencher como pessoas, para satisfazer as nossas necessidades básicas, pode ser interpretada como uma relação oposta entre digamos assim, entre o sacrifício que eu estou disposto a fazer e quanto daquilo eu já consumi. Né? À medida que eu vou me tornando um consumidor ávido de alguma coisa, ou quando me acostumo a consumir alguma coisa, eu estou disposto a sacrifícios menores. Né? Então, isso vale tanto para um exemplo bobo, né, como um sapato, para coisas extremamente importantes e muito mais complexas na vida da gente, como são as relações humanas. Bem, mas a gente estava dizendo então, né, vocês já perceberam que eu adoro abrir janelas, a gente abriu essa janela para falar que nós, na ciência econômica, a gente faz a pressuposição de que, enquanto indivíduos que vão para a vida buscar a satisfação de suas necessidades, né, quaisquer que sejam, né, como os exemplos que eu dei aqui, a gente tenta ser feliz, ou seja, a gente tenta otimizar as nossas escolhas diante do que a gente sabe da vida e do mundo, né? À medida que a gente vai amadurecendo e que a vida vai mudando, é claro que a gente faz outras escolhas. Isso eu gosto muito de falar em sala de aula, quando eu dou micro, que isso seria uma espécie de evolução da nossa tecnologia existencial. Né? O que é a nossa tecnologia existencial? É o nosso amadurecimento, né? o nosso aumento da nossa autoestima, né? Da nossa capacidade de sentir compaixão pelo próximo, de não ser dono da razão, enfim, todos esses elementos que fazem parte da maturidade, né? Que, né, com sorte, nem sempre, infelizmente, a gente vai adquirindo com a vida. Né? E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai mudando, obviamente, o que significa uma escolha ótima para a gente. Né? A definição da escolha ótima, a gente é que sabe, e depende de cada momento da vida da gente. Né? Não tem uma regra para isso. Mas a gente parte da pressuposição de que você que consome, ou seja, você que vai para o mundo em busca de satisfazer suas necessidades, você está buscando otimizar, né? Você está buscando fazer o melhor que você pode diante das informações que você tem. E do ponto de vista da produção, a gente pressupõe, né, seguindo a mesma lógica, que dada a tecnologia de produção, né, e aí é bem mais fácil de entender, porque precisa, vamos dizer assim, filosofar menos, é uma coisa mais próxima de engenharia do que propriamente, digamos, de psicologia, ou de uma coisa mais subjetiva, você quer maximizar lucro, né? Você quer maximizar a diferença do que você recebe pelo sacrifício que você faz trabalhando, produzindo, e o que você, né, o que você recebe por isso e o custo disso para você. Então, a diferença entre receita e custo é uma diferença contábil básica e extremamente importante, é igual a lucro. Então, a gente pressupõe no nosso modelo que firmas maximizam o lucro. Né? Então, por isso que é importante, ao estudarmos, como é o objetivo desse módulo, como funcionam as estruturas de mercado, né? No nosso caso, as mais básicas, né? Total falta de controle de preços, que é a concorrência perfeita, total controle dos preços, que é o extremo monopólio. Para entender essas estruturas de mercado, a gente precisa entender a maximização dos lucros. Né? Então, veja que é uma sequência. Né? A gente precisa entender receita marginal e custo marginal para entender a maximização dos lucros. Por sua vez, a gente precisa entender a maximização dos lucros, que é a suposição que a gente faz sobre o comportamento das empresas, para entender como é que a gente modela, né, como é que a gente monta, né, o nosso painel, né, enfim, como é que a gente monta o nosso modelo, para não enrolar muito, de competição perfeita e de monopólio. Então, tendo uma noção básica de receita marginal e custo marginal, e não precisa muito mais do que básico, a gente tem condições de entender, então, a pressuposição que a gente fez das nossas firmas, que elas maximizam o lucro. A partir dessa compreensão, a gente parte para o ponto 3. A gente entende como é que a gente monta esses modelos de competição perfeita e de monopólio. E, finalmente, que é o vídeo que eu vou estar com vocês nesse módulo, fora esse de introdução, esse ponto 4, né, dos nossos objetivos, a gente compara
Isso eu vou fazer com vocês. Nós vamos comparar, então, tendo montado os modelos de competição perfeita e de monopólio, a gente vai compará-los, né? E vai compará-los, gente, usando aquele recurso que a gente desenvolveu lá no finalzinho do módulo anterior, né? O módulo 4, o conceito de excedente, certo? Bem, então, para encerrar nesse vídeo introdutório, esse módulo, vocês vão começar com um vídeo do professor Alessandro, um vídeo muito legal, muito bem feito, onde ele apresenta o conceito de maximização de lucro, né? E apresenta esse conceito de maximização de lucro já dentro do universo da competição perfeita. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão entender a definição de maximização de lucro. Vai existir aí uma discussão sobre receita marginal e custo marginal. E, tendo compreendido essa maximização, vocês já entram dentro da análise do modelo de competição perfeita. Depois vocês vão ter um segundo vídeo do professor Fábio, onde ele faz uma apresentação um pouco mais formal, não no sentido gráfico matemático, mas mais assim eu não diria que é formal, eu diria que é uma apresentação de conceitos importantes dentro do nosso segundo tópico, que é o tópico o segundo tópico desse módulo, que é o monopólio. E eu volto para vocês no terceiro vídeo, usando então a construção que vocês fizeram do modelo de competição, as definições do monopólio que vocês tiveram com o professor Fábio, e mostro para vocês graficamente como é o problema de otimização de lucro do monopólio, e a gente então compara com o da competição perfeita, certo, gente? Deixa eu até ver aqui, eu acho que depois no fim vocês têm uma lição, né? Sim, vocês têm uma lição legal, onde vocês vão ter uma introdução a uma discussão que é uma discussão mais complexa, então a gente vai dar só no nível introdutório, que é o problema, né, ou a estratégia de discriminação de preço que o monopólio pode adotar, né, na sua busca pelo controle de mercado e de otimização, de maximização de lucro, certo? Uma coisa a mais que eu queria incluir é que nos recursos extras a gente vai colocar à disposição alguma coisa sobre o oligopólio, porque as estruturas de mercado que normalmente a ciência econômica estuda, elas, grosso modo, se dividem em 4 grandes conjuntos. Lembrando assim, o mundo real ele é relativamente mais complexo, sempre, óbvio, o mundo real é mais complexo que o modelo. Então, é muito provável que no mundo real o que a gente veja são nuances, são, como é que se diz, pontos intermediários entre esses 4 grandes blocos. Mas, de novo, que nem o exemplo que eu falei da medicina, né? A gente estuda o que seria uma, entre aspas, saúde perfeita para que a gente tenha um referencial, não que a gente queira que todo mundo seja um super-homem, né? Ou uma super-mulher, uma saúde perfeita. Isso não existe, né? Graças a Deus a gente tem nossas imperfeições, né? Que é muito bom ser humano, né? Diga-se de passagem. Imagina o que seria uma pessoa perfeita, seria insuportável, né? Mas olhem só, da mesma forma os modelos, né? Então eles servem como referencial. Então os nossos 4 grandes referenciais são a competição perfeita, onde ninguém tem poder nenhum sobre o preço. O outro extremo é o monopólio, onde existe um grande, poderoso, quase que total controle sobre o preço, que são os 2 que a gente vai se preocupar em estudar nesse módulo. E vocês têm 2 coisinhas intermediárias, os oligopólios, que são uma forma mais branda de monopólio. Você já tem algumas empresas concorrendo entre si, que é algo muito comum de acontecer, né? Tanto que a gente já é muito acostumado com a palavra oligopólio. E tem uma outra que é mais próxima da competição perfeita, que é a competição monopolística, onde você tem muitas empresas competindo, ou se a gente for analisar pelo lado dos consumidores, muitos consumidores de alguma coisa, mas você tem, ficando mais, deixando o lado do consumo um pouco de lado, isso é importante também frisar. A nossa análise introdutória aqui, do nosso curso de Introdução à Economia, a gente vai focar nas estruturas e no poder ou não poder de mercado pelo lado da produção, certo, gente? Não que não possa acontecer pelo lado do consumo, né? Muitas empresas, por exemplo, imagina uma empresa que produz cigarro, né? Ela é praticamente uma monopolista na compra do tabaco. Então, como consumidora de tabaco, ela é uma monopolista, ou quase monopolista. A gente chama isso de um monopsônio. Mas, como isso é muito mais raro, e em certo sentido menos importante da gente entender, pelo menos a princípio, a gente vai focar nesse poder de mercado pelo lado da produção.
Então, pelo lado da produção, como eu estava dizendo, esse quarto e último grande bloco de estrutura de mercado, a competição monopolística, ela se refere a um ambiente onde você tem bastante firmas concorrendo, portanto, você não tem um poder de preço tão grande como você teria no oligopólio, muito menos no monopólio, mas existe uma certa diferenciação na percepção que o consumidor tem do produto de uma firma específica que dá ela um certo controle de preço. Imagina, por exemplo, o Guaraná, né? As pessoas têm uma percepção, por exemplo, que o Guaraná Antártica, ele pelo menos, né, sem querer fazer propaganda, pelo amor de Deus, Guaraná, mas é uma coisa meio comum, né? Pelo menos na minha infância era, quando eu era adolescente ou jovem, que Guaraná Antártica é tão bom, tal, né? Então, essa percepção de que, sei lá, tua marca é o Guaraná Antártica, ou a Coca-Cola, tem vários refrigerantes cola, né? Mas assim, Coca-Cola. Então, quando você consegue ter um produto que é extremamente similar, tem várias empresas oferecendo aquele produto. Um bom exemplo é a padaria, né? Pão de queijo tem tudo para tudo que é lado, mas pão de queijo daquela padaria, ou o atendimento daquela padaria. Então, esses são os, né, assim, só para fechar, os 4 grandes grupos de estruturas de mercado que os economistas utilizam. E a gente vai se focar, então, nesse módulo com os extremos, certo, gente? Então, para concluir, que era o que eu queria falar antes quando eu comecei a dar esse exemplo das 4 grandes estruturas, é que nos recursos extras, eu estou olhando aqui os recursos extras do meu iPad, a gente vai colocar à disposição de vocês alguma coisa sobre o oligopólio também, né? Não sobre competição monopolística, apesar de que existe uma discussão sobre competição monopolística que eu vou disponibilizar para vocês em algumas respostas que eu dei em módulos anteriores, desculpe, não em módulos anteriores, mas em turmas anteriores, né, em semestres passados, sobre esse módulo. Né? Então, aí eu falo alguma coisa sobre competição monopolística, pelo menos para vocês terem uma ideia. Mas vamos disponibilizar um materialzinho como recurso extra para o oligopólio, que não é algo que vai ser pedido nas perguntas, mas pelo menos para vocês terem uma ideia, quem é mais curioso, né, que já dá um passo a mais, de como a gente estuda os oligopólios, certo, gente? Então, foi um vídeo introdutório um pouco grande, então eu desejo para vocês agora uma boa leitura, um bom estudo, curtam os vídeos desse módulo e a gente se vê daqui a pouco, né, no último vídeo desse módulo para discutir monopólio, certo?